Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física. Estaremos trabalhando aqui com essa parte da óptica, avaliando alguns instrumentos ópticos que venham a dar uma certa consistência para vocês, como a ajuda basicamente que teve ao longo de tanto tempo, ok? Então assim, o que eu peço para vocês ali, que nessa parte assim a gente não vai estar entrando tanto na parte de cálculo, a gente vai estar fazendo uma análise assim mais sistemática a partir de conceitos teóricos, certo? Futuramente estaremos trabalhando com uma margem maior de exercícios ao qual será postado para vocês assim na sequência, certo? Mas a princípio vamos trabalhar com conceito teórico aqui. Então assim, nessa parte da óptica, então vamos resgatar alguns componentes que é de suma importância para a gente estar averiguando agora. Então vamos trabalhar ali com alguns elementos da óptica. Então assim, primeiro a gente consegue distinguir esses componentes ali na ideia de óptica geométrica e óptica física. Vocês já viram anteriormente que a óptica geométrica, então assim, é a parte da óptica que estuda a propagação da luz por meio de raios de luz. Os fenômenos dessa área, então ele vai estar trabalhando com a ideia da propagação retilínea da luz, reflexão, refração, espelhos, lentes, acabam trabalhando um pouco desse conceito. Dentro dessa parte, vocês já averiguaram que existem assim, objetos transparentes, translúcidos, opacos, luminosos, iluminados, então você consegue ter uma certa abrangência dentro desse componente. Retomando de maneira rápida, o objeto luminoso é aquele que produz luminosidade, como exemplo, uma estrela que você tem ali. Um objeto iluminado é aquele que não produz luz. Um exemplo disso, a nossa Lua, o nosso satélite natural, certo? Então assim, isso fica como referência ali. Um objeto transparente, a luz passa livremente nele, é o exemplo, por exemplo, de vidro liso. Um objeto que você pega ali translúcido, a luz passa, mas ela assim se perde um pouco no meio do caminho, então assim ela não vai se propagar em linha reta, ela fica meio difusa, e aí você consegue ter como exemplo a ideia desses vidros convencionais de box de banheiro, geralmente de acrílico, e aí você acaba pegando também isso como referência. Já um objeto opaco ao qual a luz não passa, um exemplo é uma porta de madeira, ok? Então só para a gente estar trabalhando um pouquinho retomando esses aspectos ali. Então, assim, a óptica física então, estuda o comportamento ondulatório da luz. Os fenômenos são estudados por essa área são a emissão, composição, absorção, polarização, interferência e difração da luz, certo? Então, isso são algumas características que temos ali. Então, vamos avançar mais um pouco. Temos aqui então a óptica, então é a parte presente no nosso dia a dia, né? Então podemos ter algumas aplicações que a gente pode observar. Um exemplo disso é a ideia de instrumentos ópticos de maneira tão atuante a nível de tecnologia, mas de tamanha simplicidade no uso cotidiano que muitas vezes não nos damos contas. E aí isso acontece com os óculos, certo? Vocês têm as lentes de correção que acabam tendo ali, mas caiu tão no cotidiano isso que basicamente não conseguimos nem dar tanta eficiência ou nem dar tanta articulação dentro desse componente. Então aí a gente consegue estar fazendo essas averiguações, certo? Uma tecnologia ampla, mas de maneira simples, que assim beneficia muitas pessoas ao longo do planeta, certo? Então temos ali, ó, lógico, conseguimos estar trabalhando de outras variações também. Lógico, os óculos é a maneira mais comum, microscópio, telescópio, luneta, conseguimos trabalhar também. Algumas pessoas têm esses componentes em casa, pode ser de maneira simples, um microscópio pequeno, um telescópio não tão muito grande, mas assim, você consegue estar trabalhando com esses componentes e muitas pessoas têm em casa, inclusive eu tenho meu telescópio também. Então assim, a gente tem essas caracterizações ali dentro de toda essa circunstância. E dentro dessa ideia, você consegue estar pegando também um componente que há muito tempo atrás já era utilizada, na época da infância de muitos de vocês, a máquina fotográfica com filme. Então assim, você tirava foto, você tinha que ir no local especializado, porque a luz de maneira convencional queimava o filme, e daí o que acontecia? Você tinha o negativo. E daí, a partir do negativo, se você quisesse fazer uma nova foto, você conseguiria. Mas, obrigatoriamente, você tinha que ter o negativo.
Hoje em dia parece uma coisa tão ultrapassada, mas assim, tem países que isso é referência fotográfica. E assim, saem fotos de boa qualidade. Tanto assim que essa parte de paisagismo, por exemplo, depende muito desse tipo de imagem, de alta performance ou alta qualidade, certo? Então assim, a cada vez mais as câmeras foram evoluindo e hoje em dia, no seu aparelho celular, às vezes você consegue ter uma dimensão de câmera ou para aspecto fotográfico muito melhor do que até câmeras boas que existiam antigamente, até de marcas que já nem existem mais. Então assim, aí você consegue estar trabalhando com toda essa determinação e essa denominação, certo? Diferente da época dos filmes, você consegue estar arquivando isso no seu HD, no seu CD-ROM, no seu DVD-ROM, em alguns casos ali, ou na memória do seu aparelho telefônico, certo? Então a gente tem isso como referência. Para filmadoras, o mesmo processo. As antigas fitas VHS, hoje em dia é estranho você imaginar isso. Você tem toda uma conexão, às vezes por Bluetooth, pela própria internet, onde você consegue estar trabalhando com isso. Mas independente de uma situação ou de outra, você tem que ter assim um apoio. E o apoio visual são as lentes que acabam trabalhando com isso, aonde vai dar uma maior qualidade de imagem. Então você consegue estar trabalhando com essas benfeitorias a partir da consolidação que você venha a ter. Tecnologia vai evoluindo e isso é uma coisa que chegou ao ponto de ter a ideia de recursos num valor aquisitivo relativamente baixo que você consegue estar adquirindo, certo? Então aí tem alguns componentes. Vamos trabalhar aqui um pouquinho com a ideia do olho humano e entender como é que funciona isso. Nessa ideia do olho, então assim, podemos definir como se fosse uma máquina perfeita. Nessa ideia, então temos ali ó, a córnea, que vai ser a nossa proteção, certo? Temos o cristalino, aonde você vai ter a ideia assim do teu olho, que você vai estar mandando assim a propagação basicamente ali da luminosidade lá para dentro do seu olho, passando ali pelo humor vítreo, certo? E assim, você tem um regulador natural de luminosidade que é a sua pupila. Se você perceber, não sei se você já tiver a curiosidade de fazer isso, mas assim, eu já fiz isso, acordar, por exemplo, de madrugada e depois de já ter dormido, sei lá, 2, 3 horas, ir ao banheiro e você fica posicionado na frente do espelho e acender a luz. E você abrir o olho. E assim, mas você abrir o olho, assim, deixar ele bem aberto, você consegue perceber que a tua pupila diminui de maneira muito rápida. O que acontece? Para não agredir o seu olho, então a pupila vai ser um regulador natural. Quando você faz assim essa redução, indica que o ambiente tem muita luminosidade. Então você reduz o tamanho da pupila para deixar de maneira menos agressiva para o seu olho. Então assim, isso é uma coisa natural, você não consegue ter controle disso, certo? Mas você consegue dimensionar, por exemplo, ali se você tiver no ambiente mais claro, mais escuro, você consegue perceber que alguma situação pode vir a ser diferente. Pessoas, por exemplo, que têm a íris clara, os olhos azuis ou verde, sendo que o verde é uma tonalidade diferente do castanho, então aí você consegue perceber, por exemplo, que daí assim, pessoas que têm o olho claro sofrem mais com uma luminosidade intensa. Geralmente essas pessoas acabam utilizando óculos de sol para que tenha assim uma menor exposição possível quando você vai estar se deslocando assim num ambiente muito iluminado, por exemplo, no centro urbano ali por volta das 10 da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde. Então você acaba utilizando isso para ser menos agressivo para o seu olho. Então isso é uma das ideias que tem ali. Quando você vai estar trabalhando agora com o conceito da astronomia, então assim, quanto mais tempo você ficar em exposição, por exemplo, num ambiente escuro, melhor, porque assim a tua pupila vai dilatando de maneira gradativa. Só que assim, é muito rápido para ela se contrair, mas demora muito para ela se dilatar. Então, o que acontece? Geralmente o pessoal que vai mexer com essa parte de astronomia acaba utilizando uma luz mais avermelhada, onde o vermelho não vai gerar uma redução muito ampla da pupila.
Por isso que geralmente, se você tem algum amigo seu que é astrônomo, eles acabam utilizando algum tipo de luz vermelha, até um laser vermelho, dependendo da situação, uma lanterna vermelha, até para que você não consiga ter uma redução muito rápida da sua pupila. Porque se você está num ambiente escuro, quanto mais tempo você fica nesse ambiente, mais vai dilatar sua pupila. E como consequência disso, você consegue enxergar coisas que até então você não estava vendo inicialmente. Só de maneira comparativa, se você estiver assim, no centro de uma cidade grande, vamos pegar aqui, por exemplo, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, enfim, as capitais de estados ali. E daí assim, você tá naquele ambiente assim por volta das 10 horas da noite e você olha para o céu. Você vai conseguir ver as estrelas? Vai, muitas, as mais brilhantes. Agora, se você vai, por exemplo, para uma cidade mais de interior, aonde você pega, por exemplo, o alto de uma montanha, aí você consegue perceber que o céu tem muito mais estrelas. Mas dá diferença do céu da cidade para o céu da montanha ou do campo? Não, nenhuma. O que dá de diferença, na verdade, é a luminosidade ambiente, porque se você tem a tua pupila retraída, então aí você já não consegue estar vendo tanta situação. Aí vem uma coisa que chamamos na astronomia de poluição luminosa, que é o que acaba tendo até pelo aspecto de segurança em grandes cidades, certo? Então aí a gente acaba trabalhando com isso. Mas assim, a luminosidade, quando está adentrando pelo seu olho, ele vai avançar até a retina. Então assim, ali você vai ter a formação da imagem. E aí você vai transmitir isso para o nervo óptico. O nervo óptico ele vai fazer a mudança de estágio, convertendo luz em pulso elétrico. E aí isso acaba chegando de maneira rápida, por exemplo, no seu cérebro. Um detalhe, assim, a imagem que observamos pela característica que vocês já viram em aulas anteriores, pela propagação da luz ocorrer sempre em linha reta, a forma que observamos vai ser de ponta cabeça. O nosso cérebro desinverte isso para que a gente consiga ver de maneira adequada, certo? Então, assim, de uma maneira natural, a forma que observamos, imagina que você está plantando bananeira. Seria você estar vendo o mundo daquele jeito. Olha que estranho, né? Mas assim, foi uma evolução que tivemos ali que o nosso cérebro simplesmente acabou desinvertendo isso. E daí conseguimos ter uma atuação de maneira ampla e observar os objetos como observamos, certo? Então isso é uma característica ali. Cada um desses componentes, então, vai manter as circunstâncias do seu olho em pleno funcionamento. E como eu já havia falado na aula de acústica, que tem o desgaste do ouvido, o olho também tem o desgaste dele. Então, assim, você consegue estar vendo ali que a fase da observação que você tem ali pelo seu olho é melhor quando você é criança do que na fase adulta. Por que é melhor? Porque, assim, já foi desgastado durante anos e anos a sua visão. Um exemplo, para vocês terem como referência, vamos imaginar que uma pessoa X tem um problema no olho direito e ela tem vergonha de usar óculos, por exemplo, ou não gosta, não se familiariza com a situação. E daí ela não usa. E daí o que acontece? O olho esquerdo dessa pessoa começa a ficar agredido. Por quê? Porque ele vai tentar compensar a falha do outro olho e daí ele vai fazer o quê? Ele começa a se desgastar muito mais. Como consequência a longo prazo, essa pessoa vai ter problema nos dois olhos. Então, assim, isso é uma situação bem complicada mesmo. Então, assim, o pessoal vai muito pela parte da estética, então, assim, mas vai estar perdendo a saúde ocular. Então, assim, muito cuidado com isso. Para quem já foi fazer alguns exames clínicos disso, você vai ter assim aqueles ligamentos que tem ali, pode fazer com que seu cristalino fique frouxo, mas isso acontece basicamente com uma pessoa acima de 40, 50 anos. E aí você vai ter essa flexibilidade do teu cristalino volta a descer. Hoje em dia temos o recurso, por exemplo, de diversas cirurgias que você consegue estar trabalhando para minimizar efeitos ou simplesmente acabar com a complicação da miopia e hipermetropia. Então, assim, mas é uma coisa que você tem que estar vendo com muito cuidado também, porque mexer no seu olho é uma coisa complicada. Entretanto, a medicina já evoluiu de maneira bem ampla e aí você consegue estar fazendo esse tipo de cirurgia com toda a segurança, ok? Mas sempre em clínicas especializadas. Então, assim, temos isso como referência. Eu vou trabalhar com vocês aqui alguns exemplos ali de defeitos da visão, são vários que tem, mas eu vou estar trabalhando alguns com vocês, até para que vocês consigam estar tendo uma noção ali de maneira ampla, tá? Ó, o que eu já falei para vocês, a pupila é um regulador da luminosidade, certo? Então assim, o olho normal então é capaz de focalizar uma imagem de um objeto na retina e um detalhe que tem assim, o teu
ponto de referência que você tem da tua visão, assim, é sempre aonde você está olhando. Ali você vai ter assim uma melhor nitidez, ali você vai ter uma melhor clareza. Entretanto, você tem a visão periférica, porque se você estiver olhando para frente e tiver uma pessoa à sua esquerda, no caso ali a 90 graus do teu ponto de visão, e ela começar a se mexer, você consegue detectar a ideia do movimento. Você não tem uma clareza grande do que você está enxergando, mas você consegue perceber a movimentação. E isso é uma coisa que ficou para nós dos nossos antepassados, ainda mais pela segurança de viver, por exemplo, assim, em campo aberto. Então você tinha que estar atento a tudo que era tipo de movimento. Hoje em dia não usamos muita visão periférica, mas assim você consegue ter a percepção de uma movimentação. Às vezes assim, você está parado na sua casa, de repente você tem uma sensação de um movimento, sei lá, pode ser uma aranha, pode ser um rato, alguma coisa assim, que você acaba percebendo. Você não olhou diretamente, mas por tabela você viu essa situação. Uma coisa que é importante até para você não distrair muito a tua visão é o fato de algumas pessoas que têm jovens acabam fazendo muito isso, o fato de estar se deslocando, por exemplo, pela rua com o aparelho celular na mão e se distrair com o aparelho celular. Então assim, aí o que acontece? Aí você está matando o teu ponto visual, que é a referência que você tem. Algumas pessoas ainda usam fone de ouvido quando fazem isso, então assim você está inutilizando dois sentidos seus. Então, assim, se você for analisar em épocas onde alguns aplicativos se tornaram mais comuns, seja de música, seja de jogos, seja de videoclipes, então, assim, o índice de pessoas que são atropeladas em centros urbanos acabou aumentando por causa disso, por causa de pura distração. Então, assim, evite assim, esse tipo de distração quando você estiver em movimento, justamente pelo fato de que você às vezes está matando um sentido seu, às vezes você mata os dois sentidos e é uma coisa complicada. Eu vejo muito isso aqui que eu moro próximo a Curitiba, pessoas serem atropeladas, por exemplo, ali por biarticulados. E do que acontece? São pessoas que estão mexendo em aplicativo no momento que está atravessando a rua, não se dá conta de estar atravessando a rua e com uma noção básica de cidadania nem se atenta a olhar os dois lados da rua para ver se está tudo tranquilo para você fazer a passagem em segurança e simplesmente vai. Em muitos casos eles estão com fone de ouvido, por mais que o motorista acabe buzinando, a pessoa nem percebe. Quando vai se dar conta já não tem muito o que fazer. Então assim, é uma coisa bem complicada. Então assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. O que eu particularmente acho incrível é que eu não vejo cego ser atropelado. E assim, eles conseguem se deslocar na cidade e com uma segurança muito ampla e assim, eu nunca vi um caso desse de cego ser atropelado, assim. Mas pessoas ali que têm todos os sentidos aguçados, vamos dizer assim, acontece desse tipo de fenômeno, mas por pura distração. Então cuidado com isso, ok? Então assim, isso temos as circunstâncias para estar trabalhando. Então, assim, o tempo, por exemplo, vai estar aparecendo um desgaste natural. Então, que nem eu já tinha abordado para vocês, a melhor fase que você tem da sua visão é a infância. Só que aqui é bom você ficar atento com algumas circunstâncias, principalmente as crianças. Quando as crianças forem ficar em frente ao computador, em frente, por exemplo, a um telefone celular ou em frente à TV, assim, é bom manter uma distância mínima, principalmente do televisor, a cerca de 1,5 m. Por quê? Porque assim, você não vai ter toda aquela intensidade luminosa que vai estar sendo jogada basicamente no olho dessa criança ou dessa pessoa de uma maneira geral. E daí o que acontece? Aí você vai ter basicamente nessa situação, você vai estar mantendo a vida útil do seu olho. Crianças, às vezes ali de 3, 4 anos, 5, 6, já está usando óculos com grau extremamente amplo por esse descuido de ficar vendo, por exemplo, ficar muito tempo na frente do aparelho celular, tablet, computador ou muito próximo do televisor. Então, assim, às vezes a criança está perto da televisão, cerca de 40 centímetros para ver a tela. Então, assim, é uma coisa que é bem agressiva. Então, assim, muito cuidado com isso, certo? Então, assim, vamos avançar. Então, assim, alguns efeitos comuns, que nem eu tinha abordado com vocês, que ia falar, é a miopia, onde você tem dificuldade de ver uma longa distância. Assim, então é um conceito que tem. Temos também a ideia da hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar nas proximidades. E também o astigmatismo,
que é o defeito óptico, onde você vai ter uma curvatura desigual ali basicamente da córnea. Então, quando acontece isso, ou ali raramente o cristalino ou o globo ocular, então como um todo, às vezes você tem esse tipo de defeito. O astigmatismo, para quem sofre com ele, então até quis trazer umas imagens ali para vocês estarem acompanhando, é uma pessoa que tem uma visão normal, então consegue estar observando a ideia da esquerda, e uma pessoa que tem astigmatismo consegue estar enxergando ali basicamente com o conceito da direita. Para quem tem astigmatismo, então assim, se você ficar sem óculos por um intervalo de tempo não muito grande, cerca ali de 30, 40 minutos, uma hora, então assim, você já consegue ter dores de cabeça extremamente intensas, certo? Justamente por causa dessa anomalia que tem no olho e essa visão irregular. Então assim, mas tem forma de corrigir? Claro que tem. Então assim, ó, na miopia, por exemplo, eles acabam utilizando lentes divergentes, onde são utilizadas para fazer essa correção. E o que acontece? Ele vai estar focalizando o raio luminoso exclusivamente na retina. Daqui a pouco tem umas imagens que eu posso mostrar para vocês. Temos também a ideia da hipermetropia, então você vai ter lentes convergentes que dão esse suporte para que você consiga ter uma imagem focalizada, ok? Então isso é a referência que temos ali. E até que você consiga estar vendo com uma melhor nitidez. E ali temos então a ideia do astigmatismo, onde tem umas lentes chamadas tóricas, que conseguem dar um suporte para vocês dentro desse contexto, tá? Então assim, ó, algumas ideias que tem ali da formação da miopia. Então, quando você vê uma imagem no objeto, lembra que eu tinha falado inicialmente que você acaba vendo de ponta cabeça? A imagem, no caso da miopia, você não consegue concentrar ela ali diretamente na sua retina. O que tem que fazer? Você precisa de uma ajuda. Aí vem aquele padrão de lentes que está à frente ali, onde assim ele vai abrir um pouco mais o feixe luminoso para que passe pelo seu olho, pela pupila, pelo seu cristalino e concentre isso efetivamente na retina. Aí você consegue ter uma visão perfeita. Em alguns casos, aquela curvatura para você abrir esse feixe luminoso pode ser maior ou pode ser menor. Se é maior, você fala que o grau do seu óculos acaba sendo maior, certo? Grau 2, 3, 5. Se é menor, você vai ter lá 0,25, 0,50, que o pessoal geralmente fala assim que é para uma vista de repouso, basicamente, tá? Na ideia da hipermetropia, percebam o que você consegue ter ali. Então assim, é o formato da lente um pouco diferente. Pode ver que ela é bem mais gordinha que você tem ali, ou o formato quase de uma coxinha que você tem. Então assim, o que acontece? Ele vai estar assim, de uma maneira natural, que tem hipermetropia, a imagem acaba se formando para trás do olho, então você não consegue concentrar também. E aí o que acontece? Você precisa basicamente fechar um pouquinho o raio luminoso que entra no seu olho, para que daí você consiga fechar com precisão. Para isso, exames clínicos devem ser feitos para que você consiga ver com exatidão, basicamente, a caracterização do grau que você deve usar da lente, que seja mais adequada para o seu olho ou para a sua realidade. E ali temos também a ideia do astigmatismo, que você vai ter uma lente um pouco diferente. Percebam que a imagem ali, ela parece meio deitada, meio de maneira inclinada. Então dá aquela distorção basicamente em um sentido, principalmente na vertical, que você consegue ver ali de uma maneira mais esticada, ou você consegue ver como um borrão. Aquele tipo de lente, então vai estar concentrando de maneira com que você consiga estar vendo de maneira bem adequada. Seja de um jeito ou seja de outro, a utilização das lentes se fazem necessárias para que vocês consigam estar observando de maneira mais clara e mais nítida. O que acontece também que alguns casos tem as pessoas que não têm apenas um distúrbio da visão, às vezes tem mais do que um, tem miopia e astigmatismo, por exemplo. Então aí você vai ter que ter uma lente adequada que pegue com exatidão os mesmos conceitos que você vai ter ali de lente de interação para que você consiga estar trabalhando de maneira bem adequada, ok? Então aí você consegue estar trabalhando de maneira bem instigada para que você consiga estar verificando esse conceito, tá? Então isso dá a caracterização que você vai ter. Tanto que pessoas de mais idade, geralmente você vê assim, a lente do óculos, parece que assim você vê como se fosse assim uma divisão de lentes. E isso indica que a pessoa vai ter mais do que um problema de visão, ok? Então isso é uma caracterização que temos ali. Então assim, ó, os estilos de lentes convergentes, que você vai ter ali, e as lentes divergentes,
aonde a gente vai ter uma lente biconvexa, que pode ver que ela é mais o formato de uma coxinha, plano convexa, aonde você vai ter um lado basicamente reto e o outro com uma curvatura para fora, deixando ela meio gordinha, e aí você vai ter uma lente côncavo convexa, aí você pode ver que você vai ter assim, as bordas finas, mas o centro ali é mais acentuado, tá? Agora, diferente de quando você vai estar analisando ali as ideias das lentes divergentes, pode perceber que a borda dela é muito mais espessa do que a região central, então você consegue ter esse tipo de caracterização ali. Lentes essas podem ser chamadas ali de biconvexa, plano convexa ou convexo côncava, certo? Então isso são as denominações dos nomes das lentes convergentes, cada uma para uma finalidade, dependendo da sua real necessidade, ok? Então temos esse tipo de característica também. Então vamos avançar na ideia do microscópio. Então assim, você vai ter ali as lentes delgadas que você acaba utilizando elas, sendo uma objetiva, que é a que fica próximo do objeto em questão que você vai estar analisando, e a outra que é ocular, que fica próximo do seu olho. Então assim, nesse sistema, então você vai ter que estar trabalhando ali dimensionando o ponto focal. O que acontece? Geralmente você vai ter ali próximo ao ocular um sistema que é como se fosse um botãozinho onde você vai girando. E assim, nesse fato de estar girando, você vai ajustar um ponto focal da lente com a outra lente com o seu olho, que daí você consiga ter uma ideia sim do aumento que você vai ter da imagem, aumentando 100, 200, 500 vezes, para que você consiga estar observando, certo? Isso se você vai olhar diretamente com o seu olho. E os microscópios mais modernos, então você consegue estar conectando por cabo de fibra ótica, e aí você consegue estar jogando basicamente em tempo real na tela de um monitor. Então assim, para escolas, por exemplo, então não precisa estar um a um vendo o que está acontecendo. O professor, por exemplo, ele pode estar colocando aquilo ali, liberando numa tela de 50 polegadas, onde você consegue estar vendo em tempo real o que vai estar ocorrendo. Então, assim, é um ganho que você acaba tendo ali, principalmente no fator tempo. Ainda mais que isso é uma coisa que instiga muito a curiosidade, certo? Então, isso é uma característica que a gente vai ter ali, certo? Então, assim, você vai ter um aumento gradativo no tamanho da imagem e ela vai ser vista invertida de ponta cabeça, porque nesse conceito tanto faz se enxergar normal de ponta cabeça, é um objeto que você vai estar analisando ali, uma bactéria, algo do gênero ali, ou um pequeno ser vivo, para que você consiga ter um dimensionamento de maneira mais correta e adequada, certo? Então, assim, nesse ponto, tanto faz, se vê normal ou invertido, você consegue fazer os diagnósticos de maneira bem precisa, ok? Na área da saúde é muito utilizado isso para determinados tipos de exame, aonde você consegue ver, por exemplo, exame sanguíneo que você tem ali, para que consiga estar trabalhando de maneira com referência bem, com um diagnóstico bem preciso. Então isso é de fundamental importância, tá? Até pelo fato ali da medicina e evolução do conceito da saúde. Vamos pegar aqui então a ideia que temos ali. Então temos a objetiva que fica próximo do objeto, perceba que o objeto é pequeno, e daí conforme você vai estar passando pelas lentes, pelos determinados pontos focais, então você consegue fazer uma ampliação da imagem, certo? Desculpem aqui se a qualidade da imagem não está tão boa, mas isso aqui é para vocês terem uma referência, uma ideia do que vai estar ocorrendo. Então assim você vai estar trabalhando com a ideia ali de uma expansão. Repare, olhe o tamanho definido ali à esquerda por O, que é o tamanho do objeto, e olhe a referência para baixo de I, que é a imagem. Olha como você tem uma expansão, certo? Então assim, você tem um sistema de conjunto de lentes onde você vai gerar expansão. Esse aumento pode ser definido como 100, 200, 500 vezes, certo? Então isso é uma caracterização ali. Microscópios que você pega de maneira mais moderna, você consegue ter um aumento muito maior, certo? Você não consegue ver o sistema do núcleo do átomo, mas até átomo você já consegue estar vendo. Então, assim, olha a evolução que tem nesse conceito aí, ok? Vamos então para a nossa próxima tela. Temos ali a ideia do telescópio. O telescópio, refrator simples, por exemplo, é constituído por uma objetiva e uma ocular. Então aí, o que acontece? Aí você vai ter num sistema onde você consegue estar trabalhando com essa caracterização. As lunetas que conhecemos ali, que Galileu Galilei, por exemplo, utilizou como referência. Já quando você vai estar trabalhando ali com esse conceito, então você vai ter as lentes que acabam trabalhando. Quando você vai pegar
a ideia de um telescópio newtoniano, então você vai ter que as lentes acabam sendo basicamente espelhos convexos, aonde você vai ter uma curvatura e aí essa curvatura vai estar sendo direcionada para a tua ocular. Então aí você consegue estar tendo um ganho de informação muito maior, porque geralmente o telescópio ele é muito mais robusto do que uma luneta. Então assim, você tem uma área de coleta de luminosidade muito grande. Eu digo isso pelo meu. O meu telescópio tem 100 milímetros de diâmetro, ou seja, 10 centímetros. Então assim, eu já consigo estar vendo, por exemplo, assim, Saturno, Urano, dá para ter uma noção. Agora, quanto maior, por exemplo, for essa abertura, maior é a faixa de coleta. Por exemplo, o Hubble tem uma abertura muito maior, que chega a quase 5 metros. Se você for analisar ali os telescópios que tem ali, por exemplo, no Chile, eles têm 10 metros de diâmetro. Então, assim, a captura que você vai ter de informação luminosa é muito maior. Então aí você consegue estar trabalhando com esse componente. E muitos deles é utilizado como astrofotografia. Então é justamente para você ter imagens ali em tempo real. E alguns fazem um acúmulo de imagem vendo o céu, por exemplo, girar, e aí você consegue ver assim, ter um ponto fixo no céu e você consegue ter tá vendo as estrelas fazendo um caminho circular ao redor ali, certo? Então assim, você consegue pegar muito isso, por exemplo, no hemisfério norte, aonde você pega a estrela polar como referência e você vê todo o céu girando ao redor dela, certo? Mas assim, é o céu que vai estar girando, na verdade é o nosso planeta, tá? Mas a gente pega isso como referência. Então assim, temos aqui algumas ideias então de imagem para estar focalizando. Mais uma vez, desculpe porque essa foi o melhor tipo de imagem que eu consegui pegar para vocês. Mas olha ali, ó, você vai ter a ideia dos raios que estão vindo assim do infinito, vamos dizer assim, porque a distância que você vai estar de um planeta é muito grande ou de uma estrela é maior ainda. Então, esses raios a gente diz que está vindo do infinito. E aí o que acontece? Você pega um objeto muito grande, só que está muito longe. E daí o que acontece? Aí você começa a ter o efeito da luminosidade. Então, dentro desse conceito que tem ali, então a gente consegue estar fazendo essas averiguações onde você consegue ter uma ampliação da imagem, certo? E dentro dessa pegada, dentro dessa temática, aí você consegue estar observando esses componentes. Mais uma vez, isso pode ser caracterizado também por cabos de fibra ótica e você consegue estar jogando diretamente no computador. Aonde aqui do Brasil, por exemplo, que tem participação em alguns telescópios do Chile, então você consegue fazer a programação dele a partir da USP e você consegue estar fazendo a observação em tempo real do que está acontecendo com o telescópio lá. Então você não precisa fazer a observação de maneira direta. Aí você não precisa estar no espaço em específico. Aí você pode estar fazendo uma atuação assim por intermédio da informática à distância. Então aí você consegue estar fazendo esse tipo de conceituação, ok? Então assim, isso era o que eu queria estar trazendo para vocês, ó. E percebam mais uma vez ali o sistema de telescópio que você tem ali com uma imagem de caracterização um pouquinho diferente, mas o conceito que tem é você estar melhorando a nitidez, o ponto focal, ajustando com o seu olho, ok? E isso trabalhando com o telescópio que tem a ocular. Então, era isso que eu queria estar trazendo para vocês ao longo dessa aula. Então, assim, bons estudos para vocês e qualquer coisa, estou à disposição na tutoria para dar suporte para vocês. Grande abraço e até a próxima.